Você já parou para pensar por que fazemos o que fazemos? Por que alguns comportamentos se repetem constantemente enquanto outros desaparecem? Será que nossas escolhas são realmente livres? Ou somos influenciados pelo ambiente em que vivemos? Essas perguntas fazem parte de um dos grandes debates da psicologia moderna. Um dos cientistas que mais investigou essas questões foi o psicólogo americano Burrhus Frederic Skinner. Skinner desenvolveu uma teoria chamada behaviorismo radical, que mudou profundamente a forma como entendemos o comportamento humano. Burrhus Frederic Skinner nasceu em 20 de março de 1904, no estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos. Seu pai era advogado e sua mãe dona de casa. Desde pequeno, Skinner demonstrava grande curiosidade sobre o comportamento dos animais. Ele gostava de observar como os animais reagiam a diferentes situações. Esse interesse inicial acabaria influenciando profundamente sua carreira científica no futuro. Na juventude, Skinner não pretendia se tornar psicólogo. Seu grande sonho era ser escritor. Por isso ingressou no Hamilton College, em Nova York, para estudar literatura. Ele dedicou vários anos tentando escrever profissionalmente. Porém, após 2 anos tentando viver da escrita, Skinner concluiu que não tinha talento suficiente para seguir essa carreira. Essa frustração marcou profundamente sua vida. Durante esse período, Skinner enfrentou várias dificuldades pessoais. Ele relatava sentir grande frustração com sua própria trajetória. Também dizia ter dificuldade em se adaptar à vida universitária. Segundo o próprio Skinner, ele não era bom em esportes e muitas vezes se sentia deslocado entre os colegas. Essas experiências contribuíram para moldar sua forma de pensar sobre o comportamento humano. Após abandonar a literatura, Skinner decidiu iniciar uma nova carreira. Ele ingressou na pós-graduação em psicologia na Universidade de Harvard. Durante seus estudos, entrou em contato com pesquisas importantes sobre comportamento. Entre as principais influências estavam os trabalhos de Ivan Pavlov e John B. Watson. Esses pesquisadores ajudaram a consolidar o behaviorismo, corrente psicológica focada no estudo do comportamento observável. Skinner também tinha hábitos bastante peculiares. Ele costumava dormir às 10 da noite, acordar 3 horas depois para trabalhar, voltar a dormir e acordar novamente às 5 da manhã. Grande parte de seus experimentos era realizada em sua própria casa. No porão de sua residência, ele mantinha animais utilizados em suas pesquisas. Essa dedicação extrema à ciência marcou toda a sua trajetória. A principal teoria desenvolvida por Skinner foi o chamado behaviorismo radical. Segundo essa teoria, o comportamento humano não surge de forma totalmente livre ou espontânea. Na verdade, ele é moldado pelas interações com o ambiente. Ou seja, nossas ações são influenciadas pelas consequências que recebemos. Quando uma ação gera resultados positivos, tendemos a repeti-la. Quando gera consequências negativas, tendemos a evitá-la. Um dos conceitos mais importantes desenvolvidos por Skinner foi o condicionamento operante. Nesse tipo de aprendizagem, os comportamentos são fortalecidos ou enfraquecidos de acordo com as consequências que produzem. Se um comportamento é seguido por uma recompensa, ele tende a se repetir. Se é seguido por punição ou consequências negativas, tende a desaparecer. Esse processo explica grande parte da aprendizagem humana.
Para demonstrar suas ideias, Skinner criou um experimento famoso chamado Caixa de Skinner. Nesse experimento, um rato era colocado dentro de uma caixa equipada com uma alavanca. Quando pressionava a alavanca, recebia comida como recompensa. Com o tempo, o rato aprendia que pressionar a alavanca trazia benefícios. Assim, passava a repetir o comportamento com cada vez mais frequência. Ao longo dos meus estudos, busquei compreender uma questão fundamental: como o comportamento é aprendido? De que forma o ambiente influencia aquilo que fazemos? Para investigar essas perguntas de maneira científica, desenvolvi um equipamento que ficou conhecido como a caixa de condicionamento operante. Muitos a chamam de caixa de Skinner. Esse dispositivo foi criado para permitir a observação precisa do comportamento em condições controladas. Dentro dessa caixa, um animal, geralmente um rato ou um pombo, é colocado em um ambiente simples, mas cuidadosamente planejado. Ali ele encontra alguns elementos essenciais, uma alavanca, por exemplo, ou um disco que pode ser bicado, e também um mecanismo capaz de liberar alimento. A ideia central é bastante direta. O animal emite um comportamento, e esse comportamento ela produz uma consequência. Se essa consequência for favorável, a probabilidade de o comportamento se repetir aumenta. Chamamos isso de reforço. Por exemplo, quando um rato pressiona a alavanca e recebe comida, essa resposta tende a ocorrer novamente no futuro. O comportamento foi reforçado, mas o processo de aprendizagem não acontece de forma instantânea. No início, o animal não sabe exatamente o que fazer. É nesse momento que utilizo um procedimento chamado modelagem. Reforço pequenas aproximações do comportamento desejado. Primeiro, qualquer movimento na direção da alavanca. Depois, o contato com ela. E por fim, a pressão completa. Gradualmente, o comportamento vai sendo construído. Outro ponto importante é o controle dos estímulos. Posso, por exemplo, acender uma luz dentro da caixa. Essa luz passa a indicar que, naquele momento, pressionar a alavanca produzirá alimento. Esse tipo de estímulo é chamado de estímulo discriminativo. Ele sinaliza quando uma resposta será reforçada. Também é possível estudar o efeito da punição. Se um comportamento for seguido por uma consequência desagradável, sua frequência tende a diminuir. No entanto, ao longo das minhas pesquisas, observei que o reforço é, em geral, uma ferramenta mais eficaz para a aprendizagem. A caixa de condicionamento operante me permitiu analisar com precisão as relações entre estímulo, resposta e consequência. Com ela, foi possível demonstrar que o comportamento não ocorre ao acaso, ele é moldado pelas condições do ambiente e pode ser previsto e modificado quando compreendemos essas relações. Esses princípios não se aplicam apenas a animais em laboratório, eles estão presentes no comportamento humano, em nosso cotidiano. Desde a forma como aprendemos na escola, até os hábitos que desenvolvemos ao longo da vida. A chamada caixa de Skinner não é apenas um equipamento experimental. Ela representa uma maneira de compreender o comportamento de forma científica e mostra que, ao modificar o ambiente, podemos também modificar aquilo que fazemos. A teoria de Skinner também introduziu diversos conceitos importantes para a psicologia. Entre eles estão: o reforço é tudo aquilo que aumenta a chance de um comportamento acontecer novamente. Se algo bom acontece depois de uma ação, você tende a repetir. Por exemplo, você estuda, tira uma boa nota e se sente motivado a estudar de novo. Existem dois tipos principais: o reforço positivo, quando algo bom é adicionado, e o reforço negativo, quando algo ruim é retirado. Como colocar o cinto de segurança para parar o barulho do carro? Já a punição faz o contrário. Ela diminui a chance de um comportamento acontecer de novo, como levar uma multa por excesso de velocidade
ou perder algo importante por um erro. O estímulo discriminativo é um sinal. Ele indica que, se você agir naquele momento, existe chance de recompensa. Uma placa de aberto, por exemplo, mostra que você pode entrar e será atendido. O estímulo aversivo é tudo aquilo que queremos evitar. Pode ser dor, desconforto, barulho ou até uma bronca. E normalmente fazemos de tudo para fugir ou evitar essas situações. Agora vem um dos conceitos mais importantes, a contingência. Ela é a relação entre três elementos: o que acontece antes, o comportamento e o que acontece depois. É isso que molda nossas ações. E tudo isso acontece dentro de um contexto, o ambiente. O ambiente inclui tudo ao nosso redor: pessoas, lugares, situações. E ele influencia diretamente a forma como nos comportamos. As ideias de Skinner tiveram um grande impacto em diversas áreas. Elas influenciaram a educação, a psicologia clínica e até a forma como as organizações estruturam recompensas e punições. Para Skinner, quem controla o ambiente também tem grande influência sobre o comportamento das pessoas. Ao longo do meu trabalho, percebi que os princípios do comportamento não deveriam permanecer apenas no laboratório. Eles poderiam e deveriam ser aplicados à educação. Durante muito tempo, o ensino tradicional apresentou um problema central. Os estudantes recebiam informação, mas não tinham retorno imediato sobre suas respostas. E como sabemos, o aprendizado depende das consequências. Sem reforço imediato, o processo se torna lento e, muitas vezes, ineficaz. Foi a partir dessa constatação que desenvolvi o que ficou conhecido como a máquina de ensinar. A ideia era simples: criar um sistema que permitisse ao estudante aprender de forma ativa, respondendo continuamente e recebendo feedback imediato. Diferente do modelo tradicional, no qual o aluno apenas escuta, aqui ele participa a todo momento. O estudante observa uma pequena parte do conteúdo, pode ser uma frase, um problema ou uma equação. Em seguida, ele deve completar uma resposta. Ao fazer isso, imediatamente descobre se está correto. Se a resposta estiver certa, há um reforço, e esse reforço fortalece o comportamento de aprender. Caso contrário, o estudante tem a oportunidade de corrigir e a seguir adiante. Esse processo ocorre em pequenas etapas. Cada passo é cuidadosamente organizado, de modo que o aluno avance com poucos erros. Isso não acontece por acaso. O material é estruturado com base em princípios científicos do comportamento. Chamamos isso de instrução programada. Cada resposta correta leva ao próximo passo, e o progresso acontece de forma contínua. Outro aspecto importante é o ritmo individual. Nem todos aprendem da mesma maneira. Na máquina de ensinar, cada estudante pode avançar no seu próprio tempo. Os mais rápidos não são interrompidos. Os mais lentos não ficam para trás. Cada um segue conforme seu desempenho. Isso torna o aprendizado mais eficiente e também mais motivador. É importante destacar que essa proposta não elimina o papel do professor. Pelo contrário, ela permite que o professor se concentre em aspectos mais complexos do ensino, enquanto o sistema cuida da prática, do treino e do reforço imediato. A educação, dessa forma, torna-se mais precisa, mais científica e mais eficaz. A máquina de ensinar não é apenas um equipamento. Ela representa uma nova forma de pensar o ensino. Uma forma baseada na compreensão de como o comportamento é realmente aprendido. Se queremos melhorar a educação, precisamos olhar para o processo de aprendizagem com rigor científico e aplicar aquilo que já sabemos sobre comportamento. Pois ensinar não é apenas transmitir informação, é organizar contingências que produzam aprendizagem. Além de cientista, Skinner também escreveu diversas obras importantes. Entre elas está o livro Walden 2,
Nesse romance, Skinner descreve uma sociedade organizada a partir dos princípios do behaviorismo. Ele também escreveu uma autobiografia em 3 volumes. Skinner faleceu em 18 de agosto de 1990, aos 86 anos. Mesmo após sua morte, suas ideias continuam influenciando profundamente a psicologia moderna. Ao longo de sua vida, Skinner dedicou-se a compreender como os comportamentos são formados e modificados. Seus estudos demonstraram que grande parte das nossas ações não ocorre ao acaso, mas sim como resultado das consequências que recebemos ao longo da vida. Por meio do conceito de condicionamento operante, ele mostrou que comportamentos podem ser fortalecidos ou enfraquecidos, dependendo das recompensas ou punições que os seguem. Essas ideias tiveram um impacto profundo na psicologia, especialmente na área da análise do comportamento. Hoje, os princípios desenvolvidos por Skinner são aplicados em diversas áreas, como educação, terapia comportamental, treinamento profissional e até na organização de ambientes de aprendizagem. Além disso, suas teorias também estimularam importantes debates sobre liberdade, responsabilidade e o papel do ambiente na formação do comportamento humano. Durante a Segunda Guerra Mundial, fui levado a pensar sobre um problema bastante específico. Como poderíamos guiar um míssil com precisão até um alvo? Naquela época, os sistemas eletrônicos ainda eram limitados, então considerei uma alternativa baseada naquilo que eu estudava há anos, o comportamento. Eu sabia que por meio do reforço era possível treinar organismos a responder com grande precisão. E foi assim que surgiu o que ficou conhecido como Projeto Pigeon. Minha proposta era utilizar pombos como parte do sistema de orientação de mísseis. Pode parecer incomum à primeira vista, mas havia uma base científica muito clara. Dentro do míssil seria instalada uma pequena cabine. Nela, o pombo teria acesso a uma tela que mostraria o alvo. O papel do pombo era simples: bicar a imagem do alvo. Sempre que o míssil se mantivesse na trajetória correta, o alvo permaneceria centralizado. Caso houvesse desvio, a imagem se deslocaria, e o pombo, ao responder a essa mudança, corrigiria a direção com suas bicadas. Essas respostas seriam convertidas em sinais mecânicos que ajustariam o curso do míssil. Todo o sistema dependia de um princípio fundamental: o reforço. Sempre que o pombo emitia a resposta correta, ele recebia uma recompensa. Com o tempo, esse comportamento era fortalecido. O animal aprendia a manter o foco e responder de forma consistente. Esse processo não acontecia de maneira imediata. Utilizei aquilo que chamamos de modelagem. Reforcei aproximações sucessivas do comportamento desejado. Primeiro, resposta simples. Depois, respostas cada vez mais específicas, até que o pombo fosse capaz de realizar a tarefa com precisão. Os resultados foram surpreendentes. Os pombos conseguiam manter a atenção no alvo, mesmo diante de variações e distrações. Eles respondiam com rapidez e exatidão. Do ponto de vista comportamental, o experimento foi um sucesso. No entanto, o projeto acabou sendo interrompido. Naquele momento, a ideia não foi levada adiante pelas autoridades militares. Ainda e assim, o Projeto Pigeon demonstrou algo essencial. O comportamento pode ser moldado de forma altamente precisa quando compreendemos as relações entre estímulos, respostas e consequências. Mais do que isso, mostrou que processos considerados complexos podem ser analisados e ensinados por meio de princípios simples. Esse experimento não foi apenas sobre pombos ou mísseis. Foi sobre o potencial da ciência do comportamento e sobre até onde podemos ir quando entendemos como o ambiente influencia aquilo que fazemos. Embora algumas de suas ideias tenham sido alvo de críticas, não há dúvida de que Skinner deixou um legado fundamental para a compreensão científica do comportamento. Seus estudos continuam influenciando pesquisadores e profissionais da psicologia até os dias atuais. Assim,
Compreender as contribuições de Burrhus Frederic Skinner é também compreender uma parte essencial da história da psicologia moderna. Burrhus Frederic Skinner nasceu no ano de 1904 e faleceu no ano de 1990. Um dos maiores nomes da psicologia comportamental.